Continuamos como aquela outra vez, né? Abertos a perguntas, qualquer dúvida pode falar aqui no chat, ou mesmo abrir o microfone e falar, não tem problema. E nós vamos continuar com aquele assunto, né? O assunto da TCC é aplicada ao tratamento dos transtornos mentais, ou até mesmo, como falam alguns, né, psiquiátricos. Posso já compartilhar minha tela, então, né, Rafa? Ah, Rafa, você vai ter que me permitir. Vê aí se foi. Agora foi. Como ninguém se manifestou, eu vou fazer assim. Então, eu não vou fazer revisão para ser mais focado. Depois, se alguém falar que tem alguma dúvida, né, e aí for algo da aula passada, eu volto no assunto, né? Melhor. Hoje, nós vamos dar início já falando de um transtorno específico, né, que é o transtorno de preocupação excessiva. Como eu falei na aula passada, esse transtorno, ele não é um transtorno que está no manual, né, internacional de doenças mentais. Porém, mesmo não estando lá, porque muitas vezes para chegar a essa conclusão, existem extensas pesquisas, né, para validar, para realmente entrevistar um público enorme de pessoas para se chegar a essa conclusão, para se chegar à conclusão dos sintomas, também da forma de tratamento. Então, para com relação a essa questão de estar lá no DSM, nós já queremos deixar claro aqui que não está, mas já tem sido uma área estudada, já tem sido algo abordado em livros, então eu quis trazer hoje para vocês, porque tem muito a ver com essa questão dos sintomas ansiosos também, só que ele vai se focalizar nos pensamentos de preocupações, né? Como nós vamos ver aqui hoje. Tá bom? Então, esse é um transtorno de preocupação excessiva. Normalmente, para se chegar a sintomas como os sintomas desse transtorno, as pessoas pegam uma perspectiva, uma linha de raciocínio que se baseia em regras, regras básicas para encarar qualquer circunstância da vida. E quais são essas regras que essas pessoas normalmente tomam para si, colocam para si? Muitas vezes associam que se algo ruim pode acontecer, e se eu, no caso, ou aquela pessoa que sente isso, se ela é capaz de simplesmente imaginar, então a sua responsabilidade é se preocupar a respeito disso, porque vai que algo ruim acontece. Então, eu devo me preocupar com isso. Essa é uma regra que a pessoa cria para si, normalmente. Ou, muitas vezes, ela pode criar aquela regra assim: não aceito qualquer incerteza na minha vida. Eu preciso ter certeza das circunstâncias, eu preciso saber com certeza o que acontecerá, o que pode vir a ocorrer, né? Outra regra básica para encarar as circunstâncias da vida é que ela pensa que ela deve tratar todos os seus pensamentos negativos como se fossem verdadeiros. Então, por mais estranho, distante que seja a realidade que aquele pensamento traz, ela pensa, poxa, se eu estou pensando nisso, peraí, eu devo me preocupar, nossa, isso pode acontecer, meu Deus, e aí ela vamos se dizer assim, que ela se desprende, ela acaba gastando um tempo longo pensando naquilo. Outra regra que ela cria para si normalmente é: qualquer coisa ruim que venha a acontecer é um reflexo de quem eu sou como pessoa. Ou seja, eu sou responsável por essa circunstância, por essa situação. Outro pensamento é: o fracasso é inevitável. O fracasso é certo, é algo que ela já espera, é algo que ela visualiza no futuro dela, um futuro próximo e um futuro distante também.
e, normalmente, ela não suporta qualquer sentimento negativo. Então, ela pensa, devo me livrar imediatamente de qualquer sentimento negativo. Então, essas regras, normalmente, podem estar muito associadas a esse quadro de preocupação excessiva, constante. Porque elas geram essa preocupação, elas geram pensamentos ruminativos, ou seja, aqueles pensamentos que ficam se repetindo na mente. E, além disso, é aquela regra de tratar tudo como se fosse uma emergência. Então, tudo na vida dessa pessoa normalmente é encarado com uma urgência, com uma emergência, um imediatismo. Eu tenho que agir logo. Eu não tenho tempo para esperar, não tenho tempo para pensar, eu tenho que agir. Então, isso gera na pessoa uma postura de vigilância. Ela está sempre vigilante na vida dela. Ela não sai dessa postura, ela não relaxa, ela não se acalma. Ela sempre está numa postura vigilante. Então, assim, devido a essas regras, né? Normalmente, essas regras que ela mesma cria para si, na sua mente, na sua postura, na sua forma de viver, de encarar a vida, por ela realmente seguir essas regras, né? Acho que se a gente pudesse aqui ouvir vocês falarem o que vocês acharam dessas regras, né? São regras extremamente rígidas, são regras extremamente dolorosas para o emocional, né? E por isso nós falamos o seguinte: agora, a partir do momento que vocês viram essas regras, né? A partir do momento que vocês aqui puderam visualizar mais ou menos aí as possibilidades de regras na mente, né? De uma pessoa que está excessivamente preocupada, constantemente preocupada, você poderá se preocupar a partir disso todos os dias, né? Ou seja, todos os dias vai ter uma preocupação a respeito de algo que provavelmente nunca acontecerá. E esse é o real caminho para a infelicidade, né? Porque se preocupar com essas regras aqui, né? Algo pode acontecer de negativo, o fracasso é inevitável, ou seja, não tem saída, não tem o que eu posso fazer para resolver, para sair, para evitar. Tudo é uma emergência. Eu sou responsável por qualquer coisa ruim que aconteça. Você imagina carregar essas regras para si mesmo? Quão dolorosa é a vida? Quão dolorosa a vida pode se tornar? Quão pesada ela pode se tornar? Né? Mesmo uma carga. Então, a gente coloca aqui que realmente esse é o caminho para a infelicidade. Mas muitas pessoas, apesar de ser algo que parece ser absurdo, muitas pessoas carregam isso. E é por isso que agora nós queremos trazer aqui esse assunto, porque é muito, muito comum a gente ver pessoas tendo esse tipo de pensamento, tendo esse tipo de regra para si. Então, o modelo cognitivo específico, né, para esse transtorno, ele é uma subclasse importante dentro dos transtornos de ansiedade. Por quê? Porque o transtorno de preocupação excessiva, ele é uma subcategoria dos transtornos de ansiedade. Então, se a gente pudesse colocar aqui, seria como se fosse um grupo, um pequeno grupo, uma pequena expressão dentro daqueles sintomas ou daquelas experiências que as pessoas podem viver que geram ansiedade, né? Então, assim como a gente abordou na aula passada o transtorno de ansiedade generalizada, que também é uma subcategoria dos transtornos de ansiedade, esse é mais um dos grupos que também estão aí dentro dessa categoria. E outros que nós vamos falar. Então, nós queremos aqui, como eu falei, da nossa aula ser muito direta, muito prática, nós queremos trazer não só os sintomas, mas logo a resolução, as estratégias que podem ser colocadas em práticas para aliviar esses sintomas e, quem sabe, até resolver, né? Então, nós podemos colocar aqui como 7 passos para superar as preocupações. O primeiro passo, ele pode partir da seguinte pergunta: qual a vantagem que nós temos em esperar obter
em esperar pela preocupação, ou em obter a preocupação, em ficar ali se debruçando, se desgastando em cima de uma preocupação que é somente, quero ressaltar aqui, algo na mente, não é uma realidade, algo verídico, um fato real. É algo que normalmente nós criamos na nossa mente. Nós imaginamos e não existe nenhuma evidência para aquilo, ok? Então, nós não estamos falando aqui de preocupações reais, mas dessas que, como nós vimos ali nas regras, as pessoas criam na sua mente. Então, qual é a vantagem disso? Normalmente, as pessoas que se preocupam excessivamente, elas acreditam que simplesmente ter um pensamento como, por exemplo, posso fracassar. Isso significa que elas devem realmente se preocupar a respeito disso. Por quê? Porque essas pessoas de fato acreditam que se preocupar irá prepará-las. Olha que incrível o nível profundo de compreensão que a pessoa pode criar. Se eu me preocupar, estarei melhor preparado para enfrentar essa situação se ela vier a surgir. Então, preocupar-se pode não só prepará-la, mas motivá-las e levá-las a evitar que jamais sejam surpreendidas por situações que elas não esperavam. Logo, elas usam a preocupação como uma estratégia, uma defesa, uma estratégia de resolução do problema, vamos dizer assim. Então, nós podemos perguntar, qual é a melhor estratégia? Né? Nesse caso, será que a melhor estratégia é se preocupar? Ou nós podemos achar uma estratégia mais saudável, mais leve, né? Então, nesse caso, onde nós lidamos com pessoas que estão nessa situação, nós normalmente pedimos para essas pessoas que se preocupam excessivamente que elas venham a distinguir uma preocupação produtiva com uma preocupação improdutiva. Ok? Fazer uma distinção, parar para pensar, realmente essa preocupação ela é produtiva? Ela é real? Tenho evidências na minha situação de vida, na minha realidade, de que realmente essa preocupação vai me levar a resolver o problema? E nós vamos ver agora, a partir do segundo passo, dos demais, por quê, né? Nós vamos colocando essas estratégias. Vamos colocar outras formas de conversar com essas pessoas e motivá-las a pensar de uma maneira diferente do que elas têm pensado até aqui. O segundo passo, então, nessa estratégia de levar a pessoa a se questionar sobre a sua preocupação é levá-la a olhar, a lidar com essa incerteza. Então, por quê? Pesquisas demonstram que as pessoas que se preocupam excessivamente, eles não toleram a incerteza. Nós falamos um pouquinho disso também no transtorno de ansiedade generalizada, né? É algo que elas normalmente ficam muito ansiosas, sofrem muito com isso, né? Então, ironicamente, 85% das coisas sobre as quais essas pessoas se preocupam tendem a ter um resultado positivo, ou seja, não levam a essas circunstâncias que elas estão ali pensando, como será? Nossa, vai ter um problema. Normalmente, são situações que acabam se resolvendo de uma forma positiva, né? E mesmo que o resultado seja negativo, em 79% desses casos, essas pessoas que estão preocupadas, elas dizem, lidei melhor do que eu esperava. Depois que a situação, então, passa e elas resolvem de alguma maneira, elas encaram aquela situação de frente, agora uma situação real, não só uma situação da imaginação, elas acabam vendo que elas tinham dentro de si a capacidade para lidar, que elas tinham habilidade para lidar com aquele problema, né? Que elas tinham estratégias de resolução muito eficazes até, que elas ainda não tinham se dado conta. Porque quando elas estavam se preocupando, elas pensavam que não iam conseguir tolerar, que não iam conseguir lidar. Então, de certa forma, a gente leva elas a reconhecer. Quando elas pensam em como elas conseguiram resolver esses problemas, elas podem, assim, fazer um contrabalanço. Poxa, será que eu realmente não conseguirei? Se eu vier a ter um problema, eu não conseguirei lidar? Porque eu consegui lidar com a situação A, B, C, D.
Será? Então, de certa forma, é uma forma de validar suas próprias habilidades, sua própria capacidade, sua própria força, né? Então, assim, nós ajudamos os preocupados a comprometer-se em aceitar a sua incerteza. Porque, na verdade, quando elas já aceitam as incertezas na sua vida, muitas vezes elas se tornam ainda mais preparadas para lidar. Porque elas levam essa incerteza com mais leveza. Tá? Então, exigir certeza é inútil. Portanto, nós podemos procurar algumas vantagens em se ter algum grau de incerteza. Essas incluem, por exemplo, novidade, surpresa, desafio, mudança, crescimento. Olha que interessante. Normalmente, as incertezas não são tão terríveis assim. Por quê? Elas vão trazer vantagens. Só que normalmente as pessoas que se preocupam muito, elas não pensam dessa maneira, elas não conseguem ver vantagem alguma. Elas só conseguem ver o sofrimento, como que vai ser, eu não vou conseguir lidar. Elas não conseguem naquele momento parar e pensar em alguma vantagem ou em algum benefício ou pensar para parar o lado positivo da incerteza, né? Porque em outras palavras, a incerteza é isso aqui, ó, novidade, uma surpresa. Afinal, se a gente sempre soubesse o que fosse acontecer conosco, quão entediante não seria, né? A vida, a realidade. Assim. Então, a gente coloca, pontua para essas pessoas esses pontos que ela não conseguia perceber antes. Vamos para o terceiro passo, então. O terceiro, não, o terceiro não. Ainda vamos listar aqui, ó. No segundo passo, nós ainda podemos listar todas as coisas que essas pessoas evitavam fazer para que elas comecem a fazer. Por quê? Normalmente, a pessoa que se preocupa muito, por ela ficar muito ansiosa com todos esses pensamentos de preocupação sobre o seu futuro, elas começam a evitar circunstâncias que geram mais ansiedade, mais preocupação, a fim de se proteger, sabe? Afinal, se elas esperam que algo ruim vai acontecer, ninguém quer passar por uma situação ruim. Então, o que elas fazem? Evitam ao máximo tudo aquilo que é muito incerto. O que elas têm um pouco de certeza, elas ainda vão, se arriscam, mas se tem muita incerteza naquela situação, muitas vezes, por uma preocupação que já está tão crônica, ela já começa ali a evitar. Então, a nossa meta é fazer elas pontuarem isso, reconhecer o quanto que elas estão perdendo da vida, quanto que elas estão perdendo das experiências que elas poderiam ter, do aprendizado que elas poderiam adquirir com essas experiências. E assim começar a colocar pontos positivos e um olhar positivo sobre ir nessas situações de incerteza, enfrentar as situações, para que assim elas se sintam mais fortalecidas para começarem a encarar essas incertezas, começar a ir nessas situações que elas evitavam, começar a se permitir viver essas experiências que elas estavam já evitando. Relembrando, pessoal, que nunca as pessoas fazem isso no intuito de se machucarem. Elas normalmente estão fazendo isso para se proteger. Então, é uma estratégia de autodefesa, de autoproteção. É por isso que, normalmente, essas pessoas se pegam fazendo tudo isso. Elas não têm consciência de que isso está fazendo mal para elas. Elas acham que realmente elas estão conseguindo evitar sofrimento. Quando, na verdade, nós estamos vendo aqui, vamos ver o quanto que elas estão perdendo e o quanto que elas podem se encarar a situação de uma maneira diferente. Então, nesse caso, a meta é vamos encarar o desconforto, porque o desconforto das incertezas, ele pode ser construtivo. Então, o desconforto é construtivo. E a imperfeição também é bem-sucedida, porque nem sempre a imperfeição vai levar a um fracasso, a uma perda, a um dano. Às vezes, a imperfeição vai levá-la a experiências, a novas descobertas, né?
a novos horizontes. Ou seja, nós vamos ali ressignificar a visão daquela pessoa sobre a imperfeição, sobre a incerteza, sobre o desconforto, sobre o futuro. Nós vamos gerar nela uma perspectiva mais adaptativa, mais saudável, mais leve sobre tudo isso. Então, nós dizemos para essa pessoa: você tem que se sentir desconfortável para motivar-se a crescer e mudar. Afinal, o sucesso é adquirido a custo de imperfeições. E ser imperfeita, na verdade, é ser muitas vezes corajosa, ousada, né? Porque na tentativa de procurar a perfeição, como normalmente as pessoas que se preocupam muito estão procurando, nessa tentativa de procurar essa perfeição, elas se sabotam, elas se auto desvalorizam, elas não reconhecem suas capacidades, elas começam a ver sempre o que falta. Poxa, não está perfeito porque falta isso. Não está perfeito porque, olha, não foi exatamente como eu planejei, não foi exatamente como eu queria. Então, elas têm um olhar muito focado nisso, no que faltou, no que deixou a desejar. E nós tentamos levar o olhar dela para o quê? Seja imperfeita, se descubra, se permita, né? Se permita crescer, se permita se colocar nessas situações desconfortáveis para que você alcance seu sucesso. Então, um outro passo também seria, além desse, a forma como a pessoa avalia o seu próprio pensamento. Então, o terceiro passo refere-se a essa forma como a pessoa passa a olhar para essas preocupações. Por quê? Pessoas que se preocupam excessivamente têm uma fusão pensamento-realidade. Elas acreditam que se elas acharem que há uma possibilidade de situação X ocorrer, então isso se tornará realidade. É certo como o ar que ela respira, que aquela situação vai ocorrer. Simplesmente porque ela se preocupou a respeito daquilo. Então, elas pensam, a menos que eu me preocupe a respeito dessa circunstância e faça todo o possível para que isso não ocorra, essa situação vai ocorrer. E eu vou, a partir disso, me frustrar, fracassar, e assim, N motivos que ela coloca ali de sofrimento. Então, nesse sentido, as preocupações se tornam como obsessões. Olha que grave que chega ao ponto, né? Dessas preocupações serem tão constantes e elas acreditarem tão profundamente nelas que elas se tornam como obsessões. Então, as pessoas tratam seus pensamentos como se eles já tivessem ocorrido, ou seja, como se eles fossem fatos, fatos verídicos, a realidade que ela está vivendo naquele momento. Mesmo que não tenha nada, nenhuma evidência sequer que comprove isso. E mesmo que tenha até mesmo fatos contrários, que sejam uma contra-evidência contra aquele pensamento. Né? Que, no caso, nós, como terapeutas, no caso, todos aqueles, como vocês que estão aqui, né, assistindo essa aula, podem também ajudar essa pessoa a perceber. Poxa, mas olha, a realidade, na verdade, mostra que tem isso, isso e isso de positivo. Ou isso e isso, que provavelmente seja uma contra-evidência. O que é uma contra-evidência? Aquilo que vai, na verdade, certificar a pessoa de que, na verdade, o que ela está pensando é contrário da situação real, é o contrário da realidade em si. Por isso que é uma contra-evidência. Ele vai desmentir o pensamento daquela pessoa. Então, alguns dos erros cognitivos, né, como nós falamos na aula passada, que são o quê? Erros cognitivos de pensamentos, padrões de pensamentos distorcidos, tá? Então, alguns erros cognitivos, eles são típicos, né? E eles são, por exemplo, leitura de pensamento, né? A pessoa acha que ela é um perdedor, um fracassado, né? Conclusões precipitadas também, ela tira aquela conclusão sem mesmo não ter evidências para aquilo. Então, se eu não sei algo, então, portanto, eu irei fracassar, né?
Racionalização emocional. Ela pensa que, por ela estar sentindo sintomas de nervosismo, então provavelmente as coisas não darão certo. Então, ela pega os sintomas físicos como uma evidência, né? Uma evidência da realidade. Perfeccionismo também, né? Eu preciso ser perfeito para ser confiante. A pessoa coloca isso como uma regra para si mesmo. Também o descontar o positivo, né? O fato de que fui bem sucedido no passado não é garantia de nada. Ou seja, quando muitas vezes a pessoa pega esses tipos de pensamentos como um padrão, então ela sempre acaba pensando segundo esses tipos de erros, né? Essas rotas de pensamento, lembra que eu falei? É como se fossem rotas que a pessoa cria e ela sempre vai por aquela rota, ela sempre pensa por aquele padrão, né? Distorcido. Quando ela pega essa rota de padrão, por exemplo, de descontar o positivo, ela normalmente faz uma catastrofização, por quê? Ela aumenta os fatores de incerteza e diminui os fatores de certeza de sucesso. Então, se ela tem vários fatores do passado, onde ela foi bem-sucedida, onde as coisas deram certo, onde ela conseguiu lidar com uma situação que ela não esperava, ou seja, ela conseguiu lidar com a incerteza, ela conseguiu lidar com uma situação que normalmente ela não nem tinha experiência ou ela não vivenciava aquilo. E hoje a gente fala, poxa, olha, mas olha aquilo lá que foi bom, olha como você lidou bem com aquilo. Ela pensa, não, mas isso não é garantia. Hoje vai dar errado. Ou agora eu não estou preparada. Preciso me preocupar, preciso me preparar. Então, ela normalmente acaba supervalorizando a incerteza em detrimento daquilo que foi positivo. Então, nós queremos aqui questionar, né, essas ideias de emergência repentina e queremos levá-la a criar esse hábito de questionar suas próprias ideias, seus pensamentos que geram nela uma postura de emergência. Tais como pensamentos do tipo descida escorregadia, né? Se essa tendência continuar, as coisas poderão continuar desabando rapidamente. Então, é aquele pensamento assim, nossa, se as coisas continuarem na minha vida como estão, se meu trabalho continuar assim, se minha equipe continuar assim, nossa, se meus estudos continuarem assim, meu Deus, eu não vou suportar, as coisas vão desabar, ou seja, eu não vou conseguir lidar, do dia para a noite tudo vai acabar, as coisas vão sair do meu controle. Ela começa a pensar assim, pensamentos como ali, descida escorregadio, né? Pensamentos como se as coisas sairiam do seu controle de uma forma que não pudessem mais ser resolvidas, não tivessem mais solução. Ou elas podem pensar num tipo de armadilha, né? Do tipo, eu poderia cometer um erro e minha vida inteira poderá desmoronar. Isso acontece muito quando as pessoas colocam para si regras baseadas no seu alto desempenho como a única saída para elas. Então, eu vou dar exemplos aqui, além desse que o nosso slide coloca, né? Por exemplo, se eu não passar nesse vestibular, minha vida vai acabar. Se eu não passar nessa prova, meu Deus, vou reprovar nessa matéria. Ou vou ter que trancar a faculdade. Meu Deus, se eu não conseguir esse emprego, eu vou passar fome, eu vou acabar com a minha família, ou eu vou acabar com a minha carreira. Se eu não conseguir essa promoção, eu vou acabar com a minha carreira. Então, ela coloca esses pensamentos de regra, né? De condições para si mesmo, que colocam ela mesma numa situação de armadilha, onde ela não tem outra saída, ela coloca uma única saída e pronto. Né? Então, nós queremos aqui ensiná-la, né, a desafiar e testar os pensamentos de preocupação, né? E assim nós podemos questionar da seguinte maneira: qual o pior resultado? Qual seria o melhor resultado? E qual é o mais provável de acontecer? Né?
Então, assim, a gente está fazendo uma aula muito direta, muito rápida, infelizmente não dá para a gente ouvir aqui cada um, mas seria até interessante, né? Se eu colocasse aqui para vocês do tipo, quais preocupações vocês já tiveram? Quando vocês já se pegaram tendo esse tipo de pensamento onde você coloca para si mesmo uma armadilha, uma condição única e decisiva, e aí você, por estar sofrendo com tudo aquilo, se você parasse e pensasse isso aí, qual é o melhor resultado que eu posso conseguir com isso? E qual é o pior? Então, vou colocar um exemplo clínico aqui. Né? Quando a gente está na clínica, a gente conversa, a gente vai pegando ali esses pensamentos chaves e devolvendo para o cliente. Então, vamos colocar esse exemplo que eu falei aqui. Nossa, se eu não passar nessa prova, vou ter que trancar a faculdade, vou ter que desistir do curso. Então, se eu colocasse para o cliente, olha, qual o pior resultado que você pode ter se você não conseguir passar nessa prova? A pessoa pode dizer, eu posso ter que repetir essa matéria, repetir todas aquelas horas aula, me dedicar novamente, fazer os trabalhos novamente, e ter que repetir ela. Olha como que essa resposta foi muito mais próxima da realidade do que tenho que trancar o curso, tenho que desistir da faculdade. Aí, nessa resposta, né, onde nós fazemos a pessoa parar, reflete, e a pessoa traz uma resposta como essa, do meu exemplo. A gente pode colocar, bacana, então você vai ter que repetir a matéria, gastar ali umas horas. Você acha que você é capaz de fazer isso? Se você tiver que realmente fazer isso, você acha que você consegue? Eu consigo, né? Já estou fazendo isso em outras matérias. Ou, já fiz isso uma vez. Ou, eu estou fazendo isso agora, né? O que que seria mais umas horinhas a mais? Talvez vou estar até mais bem preparada para enfrentar essa matéria, vou saber mais, vai ser até mais fácil, vou ter um conteúdo já para revisar antes, vai ser mais leve para mim. Ou seja, a gente vai colocando ali para ela pensar nas capacidades dela, né? Pensar algo positivo, mesmo no meio do pior resultado. E aí, a gente coloca depois para ela, tá, agora que você pensou no pior resultado, qual é o melhor resultado que você pode ter? Se as coisas não forem como você está pensando, vou ter que desistir, vou ter que trancar a faculdade, meu Deus, qual seria uma outra alternativa melhor, a melhor possível, que você consegue imaginar? Aí a pessoa coloca, talvez ao invés de encarar com esse olhar tão pesado, pode ser que eu até consiga ajudar alguém que está também repetindo essa matéria. Eu conheço pessoas que estão repetindo, eu posso tirar um tempo, estudar junto. Eu poderia ter um melhor resultado, porque eu poderia eu mesmo estudar e fazer bem mais feita essa matéria do que agora que eu estou numa correria na minha vida, estou encarando tantas situações difíceis, não estou conseguindo me concentrar nesse conteúdo, nessa matéria. Então, futuramente eu posso me concentrar e me dedicar mais e ainda posso ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação. E aí, depois que a pessoa já pensou, olha, o pior e o melhor, a ansiedade dela provavelmente já diminuiu, né? Se a gente for colocar ali um termômetro e falar para ela, ó, escolhe aí de 0 a 10, quanto de ansiedade agora, a partir dessa resposta que você me deu, você está sentindo? Eu não sinto mais tanta, parece que agora eu sinto 6 de ansiedade. Olha, uma ansiedade que estava em 10 diminuiu para 6. Daí nós podemos perguntar para ela, então, qual é o mais provável de acontecer? Você reprovar e você ter que desistir da faculdade, trancar tudo, e ser tudo horrível, insuportável, você não conseguir lidar com isso, ou você conseguir talvez fazer essa matéria de novo, né? Aos poucos, no seu tempo. Eu acho que eu consigo sim fazer. Estou dando exemplo aqui de um diálogo, né, gente? Mas na prática pode ter N respostas do cliente. Mas eu quero mostrar para vocês o quanto que esse pensamento, ao ser questionado, o quanto que ele pode
na verdade, se transformar em uma resposta muito mais saudável e que gera outras possibilidades, outras opções para essa pessoa, tá? Possibilidades que ela não tinha pensado ainda, tá? Já que eu me debrucei em responder aqui e dar esses exemplos sobre essa resposta, eu vou correr um pouquinho nas próximas, tá? Então, outras perguntas, né, além dessas, seriam, por exemplo, quais as coisas que eu poderia fazer para lidar com o problema real? Então, nós vamos fazer com ela ali na hora uma lista de possibilidades, tá? Realmente, ela vai escrever uma, vai pensar uma, e nós vamos ajudando ela a pensar nisso. A outra pergunta seria, há evidências de que o resultado poderá ser ok? Então, ela pode dizer ali, pensando bem, sim, existem evidências, sim, olha, já consegui lidar, tal, tal, ela mesma vai trazendo algumas evidências. Ou aquilo que ela já nos contou, a gente vai devolvendo, né, para ela. E a outra pergunta, continuando aqui nessa ideia de questionar os pensamentos de preocupação excessiva, seria, eu estou fazendo as mesmas previsões futuras erradas que eu sempre faço? No caso aqui, eu, né, ou você, né, no caso, quando a gente está falando com a pessoa. Por quê? Esse tipo de pergunta, normalmente, não é feito de início, tá? Ele já é feito quando a pessoa já tomou consciência sobre o quanto que ela se preocupa excessivamente, o quanto que aquilo ali está trazendo dano, sofrimento, o quanto que ela está se sabotando, o quanto que ela está perdendo da vida dela. Então, depois que já houve ali uma psicoeducação, uma conscientização, aí, normalmente, a pessoa, por já estar aplicando certas técnicas para ajudar na resolução desse problema, ela consegue parar e pensar, poxa, será que eu estou caindo nisso de novo? Estou fazendo essas previsões futuras erradas novamente? Ela consegue olhar os pensamentos de hoje, comparar com os de antes e rever. Poxa, se eu estiver fazendo isso, não, peraí. E aí ela consegue se questionar. Então, assim, além desses passos, né, um outro passo muito importante é reconhecer como sua personalidade contribui para o problema, né? Porque nós sabemos que as pessoas diferem entre si com relação ao que as preocupa, né? Existem motivos diferentes que cada um se preocupa, acaba ali se incomodando, né? Achando difícil lidar. Então, nós podemos usar as técnicas da terapia cognitiva para ajudar as pessoas a modificar essas preocupações. Por exemplo, podemos examinar os custos e benefícios de pensar em termos tão rígidos, do tudo ou nada, né? Por quê? Ou você pode se perguntar, que conselho poderia oferecer a um amigo na mesma situação, né? Vou, vou colocar um exemplo aqui. As pessoas normalmente que se preocupam muito, como nós já temos falado aqui, do padrão cognitivo, né? Que nós podemos construir a partir da nossa história de vida e de tantos outros fatores que nos cercam, que nos levam a modelar nossa percepção sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida, sobre o mundo, sobre o futuro, né? Então, esse padrão cognitivo, nas pessoas que se preocupam muito, ele é rígido. Ele é baseado nesses termos aí, ó, tudo ou nada. Eu sou horrível, eu sou um fracasso. Ou seja, por um menor erro, ela já conclui que ela é um fracasso. E aí, ela fica sempre nesse tudo ou nada, ela fica sempre nos extremos, ela normalmente não pensa de forma equilibrada, colocando o positivo com o negativo. Ela olha o negativo. Então, nós podemos levá-la a imaginar aqui quais os custos e os benefícios disso. Afinal, ela acha que ela está tendo benefícios, mas ela tem muitos custos. Nós falamos já anteriormente, então eu vou passar um pouquinho rápido, tá? E nós podemos também levá-la a se afastar um pouquinho do problema. Como? Imaginando que ela mesma está aconselhando outra pessoa que está tendo aquele pensamento. Então, ao invés de ela olhar como se fosse o pensamento dela, a gente pede para pensar qual seria o seu conselho. Se o seu amigo, se a sua amiga, se a sua mãe, se outra pessoa, o seu irmão, estivesse na mesma situação,
e parasse para desabafar com você, te perguntasse, o que que você daria como resposta? Por que que nós fazemos isso? Normalmente, as pessoas dão muito bons conselhos para as outras. Porque normalmente, quando vai se dar um conselho para outra pessoa, ela se afasta do problema, ela consegue raciocinar com mais tranquilidade, com mais calma, consegue observar vários pontos na análise, né? Então, mesmo se preocupando muito, já tendo esse padrão de pensamento, essas pessoas conseguem, na hora, parar ali e pensar. E elas mesmas conseguem achar soluções. E às vezes a gente como terapeuta mesmo, né, coloca para a pessoa, poxa, olha que incrível essa resposta. Por que você não pega ela para você mesma, né? Essa estratégia. Ah, mas não sei, né? Mas eu, isso, aquilo, já coloca ali, às vezes, alguns pontos negativos, não, comigo não vai dar certo, e a gente vai ali questionando mais uma vez, né? Lembrando daquela técnica do questionamento socrático. Não, mas o que te leva a pensar assim? Ah, mas e aquele ponto que você me falou? Né? A gente vai devolvendo para ela, à medida que ela está preparada para ouvir, à medida que nós temos conteúdo para isso. Então, um outro passo também se refere às suas ideias a respeito de fracasso. Então, nós vamos aqui pensar nesse ponto do fracasso, né? Sobre como que as pessoas olham para o fracasso como algo inaceitável, né? E que tudo pode ser visto como um possível fracasso, né? Nós vamos levá-la aqui a pensar sobre isso. Será? Será que é inevitável? Será que não tem nada que eu possa fazer? Né? Então, 10 estratégias para isso, né? Para lidar com o medo do fracasso seria perguntar a si mesmo: eu posso focalizar naquilo que consigo controlar? Será? Será que eu posso? Ah, poxa, realmente. Tem algum ponto que eu consigo controlar? Ah, eu consigo me preparar. Por exemplo, se for para a prova, né? Como nós colocamos aqui o exemplo nos slides anteriores. O que que eu posso fazer, né, para me preparar para essa prova? Poxa, eu posso estudar mais, eu posso ler um pouquinho mais, eu posso tirar um momento, eu posso perguntar para o professor aquelas dúvidas que eu tenho, né? Então a pessoa vai ali pensando no que ela pode fazer, o que que está ao alcance dela, porque normalmente ela não tinha parado para pensar nisso, né? Outra afirmativa seria: eu consigo focalizar em outros comportamentos que serão bem-sucedidos. Então, a gente leva ela a pensar, né? Poxa, quais comportamentos ela poderia se sair bem, né? Teria sucesso, seria bem-sucedida. Ah, eu poderia chegar pontualmente na aula, ou eu poderia me antecipar para perguntar ao professor. Então, vamos nos focar nisso? Vamos nos focar no que você pode fazer, né? Eu posso rever a videoaula, eu posso tentar pedir para um colega algumas aulas extras que eu sei que ele tem lá, e assim vai, né? A outra seria, não era essencial ser bem-sucedido naquela tarefa. Quando nós levamos a pessoa a pensar nisso, e ela chega a essa conclusão, normalmente se refere àquilo que eu falei de um pensamento que nada tem a ver com a realidade dela. Então, ou é uma exigência fora da realidade, uma exigência que ela se colocou que é super fora da possibilidade dela de alcançar. Então, poxa, será que era essencial você ser bem-sucedido naquilo? Você não está querendo demais? Será que você não está pegando ali um papel que é de outra pessoa? Uma obrigação de outra pessoa? Então, a gente vai fazendo ela questionar sobre vários desses pontos. Lembrando, pessoal, que isso aqui são várias estratégias e possibilidades de questionamentos, afirmativas, né? Pontos para se conversar ali e rever, que em cada caso será de uma forma diferente. Então, aqui tem 10 estratégias, nem todas as 10 vão caber, né? Vai dependendo do tipo de pensamento que a pessoa tem, qual é o ponto que mais preocupa ela, quais são as realidades que ela tem enfrentado,
Então, vai depender de várias circunstâncias, tá? A gente está falando aqui no geral. Então, outro ponto seria, eu adotei alguns comportamentos que não valeram a pena. A pessoa chegar a essa conclusão é uma estratégia boa para lidar com medo, por quê? Ela vai pensar, poxa, tem algumas coisas que eu tenho feito que não estão valendo a pena, são estratégias que, na verdade, estão me fazendo sofrer mais, estão me atrapalhando. Como, por exemplo, comportamentos de desistência, no caso da prova. Ah, se eu não conseguir passar nessa prova, eu vou ter que desistir da faculdade. Aí, por causa do medo, do receio, aquela angústia, a pessoa adotou uma estratégia de faltar. Faltou a prova. E aí a prova não podia ser repetida, porque era uma prova final, era o exame final, ou o professor já estava dando uma segunda chance, ou aquela prova só pode ser repetida no outro semestre, no outro trimestre. Poxa, quais desses comportamentos, né, como esse que eu estou falando, de faltar, não valeram a pena, foi uma estratégia defasada, né, que não ajudou em nada. A gente leva ela a pontuar isso. E podemos aliviar os sintomas de medo do fracasso, mostrando para ela que normalmente todos vão fracassar em alguma coisa. Ninguém vai ser perfeito, ninguém vai conseguir ter o êxito e a nota máxima em tudo na vida. Ninguém vai conseguir atingir todos os sonhos e objetivos do mundo. Ou nós podemos ali mostrar para ela que mesmo que a pessoa não vá tão bem em todas as áreas, mas ela está se esforçando para atingir o resultado, isso já é válido. O esforço, o empenho. Então, nós vamos ali mostrando para ela que não é daquela forma. O fracasso é inevitável e todos nós somos perfeitos e só ela é um fracassado. Não, né? Também outra coisa é que ninguém talvez tenha notado aquilo que ela mesma está se cobrando, se preocupando e notando. Às vezes é uma vírgula. Mas, como nós falamos lá no início, a pessoa que se preocupa excessivamente, ela olha os detalhes. Ela normalmente é muito perfeccionista. Então, nós não estamos falando de um padrão de pessoa preguiçosa, irresponsável, que não busca os compromissos, cumprir com os horários, cumprir com as obrigações. Não. Normalmente, essas pessoas são extremamente pontuais, organizadas, responsáveis, extremamente. Então, esses detalhes, que talvez ninguém notou para ela. Nossa, como que eu me esqueci de colocar o meu nome no cantinho do slide, igual esse meu aí, que não está com o meu nome embaixo, no canto. Como que eu me esqueci? Isso vai, meu Deus, vou perder nota, eu vou fracassar, vai ser terrível. Também outra questão é, será que a minha meta estava correta? Por quê? Às vezes, a meta que a própria pessoa coloca para si é extremamente elevada. Às vezes, até pode ser fora da realidade, inalcançável. Pode ser algo que ela está colocando para si como uma responsabilidade que não é papel dela, não está no alcance dela cumprir, porque está fora da realidade dela, ou está fora do papel, das responsabilidades dela. Então, a gente vai ver com ela se ela não está se colocando numa situação como essa, incorrendo nesse erro de colocar metas inalcançáveis, irrealizáveis, né? Outra questão é desconstruir a ideia de que o fracasso ele é fatal, que ela não vai suportar. Poxa, o fracasso não é fatal. Vamos dizer que ela esteja, na pior das hipóteses certas, de que ela fracassou, será que ela não consegue lidar com esse fracasso? Será que ela não consegue, de alguma maneira, sair disso, ou ver algum benefício nisso? Será? Será que vai ser tão fatal assim? Eu vou ter um infarto e vou morrer no outro dia, sabe? Não vou nem chegar na clínica porque eu não vou amanhecer. Será? Então a gente desconstrói com ela aquilo ali. Os meus padrões eram altos demais? Nós vamos conseguir ali questionar com ela e levá-la a investigar. Será que os padrões não são altos?
desempenhei melhor do que anteriormente, né? Nós vamos levá-la também a pensar, poxa, será que eu, na verdade, nesse processo todo, onde eu estou buscando ser melhor, eu não estou tendo melhoras? E não estou validando essas melhoras? Não estou reconhecendo essas melhoras? Gente, Sa- eu Ah, acho que deu o nosso momento aqui de intervalo, né? nós passamos um pouquinho. Vamos fazer 5 minutinhos, A aí a gente retorna. Rafaela, pastora Rafaela. Na verdade, eu passei, né, do momento de intervalo. Tá me ouvindo? Oi. Rafaela, eu tô te ouvindo bem baixinho. Oi, tá? Tô, Vamos fazer agora 5 minutinhos e a gente retorna, então, tá bom? pode ser. Então tá, gente, 5 minutinhos de intervalo e a gente retorna, tá bom? Vamos lá. Contando agora. É bom que se alguém tiver alguma dúvida, já pode aproveitar o intervalo também, algum comentário. Pode ficar aí quem quiser. Senão com o conteúdo a gente volta em 5 minutos. Tchau. Tá, isso mesmo. O pessoal hoje está quietinho, hein? Nem aparecendo não estão. Tudo bem, eu estou acostumada de professor assim.
Olá. Quem está por aí? Quem está por aí? Eu já estou aqui. Ah, muito bom. Você está com... Aí, tô só com o videozinho fechado, porque aqui está escuro onde eu tô. Chegamos com alunos novos nesse momento. Muito bem, gente agregando aqui na turma. Boa noite. O William está aí, o Eduardo entrou também, eles entraram nesse primeiro tempo. Sim. Eu quero até agradecer, Rafaela, agradecer a presença de duas pessoas, O que Jason está uma é a entrando. Sandra, Uhum. minha tia, e a outra é uma convidada dela. Quero agradecer a presença dela aqui. Sim, eu passei o contato para ela. Sim. Sara está aí, Sara de Souza. O Geilson entrou agora, provavelmente estava trabalhando. É isso aí, gente. Então vamos continuar, tá? A Sara vai continuar agora com o conteúdo. E aí tá contigo, amiga. Você pode passar o seu conteúdo e finalizar essa aula, né? Eu vou estar por aqui, mas eu vou deixar as falas contigo. Quero agradecer, né, desde já sua disponibilidade para essa segunda aula, esse segundo momento. Agradecer a todos vocês que estão assistindo, né? Nós temos uma agenda mensal da rede de cuidado, né? E essa aula com a Sara sobre transtornos emocionais está dentro da nossa agenda. E é uma alegria, uma satisfação ter vocês aqui conectados conosco para aprender mais, né? É um assunto interessantíssimo e a abordagem que a Sara tem apresentado não é só de conhecermos a problemática, né? Mas vermos vieses, né? De modificações, né? De resultados mesmo, de tratamentos, né? De intervenções. Tá? Então, é preciosíssima essa aula que nós estamos tendo nesse momento, e eu vou deixar ela aqui liberada até mesmo para se despedir de vocês no final, para a gente não comer mais nenhum tempinho de vocês, vamos só para o conteúdo. Tá? Um Rafa, beijo. então tá, eu vou direto. Tá, pode ir direto. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, é até 9h30, né? É para ser. Se aí você quiser conversar com o pessoal, eles quiserem até uns 9h40, 9h50, vocês estão na liberdade. Eu vou ficar bem quietinha só para mim não roubar, comer o tempo que eu converso, aí eu como o tempo. Aí, como a gente tem a Tudo próxima bem. aula, segunda que vem a gente tem a outra aula, que vai ser a última, né? Aí eu Sim. falo um pouquinho mais. Aí hoje eu vou ficar quietinha, só observando. Então tá bom. Então, na liberdade Então, aí, porque vocês combinam pelo bate-papo, enfim, de boa. Tô por aqui. então tá bom. Eu quero também dar as boas-vindas aqui, de novo, para todos, e para aqueles que entraram agora. Como eu falei, duas convidadas minhas estão aqui, né? E revisando aqui, nós estamos falando sobre o transtorno de preocupação excessiva, né? Que é um transtorno dentro daquela categoria que nós falamos de transtornos de ansiedade, né? Porque não existe um único transtorno de ansiedade, existe uma ampla categoria dentro desse grupo de transtornos, né? Ou seja, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de fobia social, o transtorno de estresse pós-traumático, que são os que nós, que é a ansiedade generalizada, nós já falamos, e os outros nós vamos falar ainda nas próximas aulas, né? E hoje nós estamos aqui falando de mais um desses, que é o transtorno de preocupação excessiva, né? Que é também um transtorno de ansiedade, porque ele gera uma extrema ansiedade na pessoa, né? E aí, para quem não estava antes, deixa eu ver aqui, compartilhar minha tela, e vou só dizer aqui que normalmente esse transtorno ele tem a ver com o quê? Com a ideia de que o futuro é desafiador, é difícil, o futuro nos reserva fracasso, frustrações e que serão inevitáveis, que não conseguiremos lidar com elas, ou seja, sempre a pessoa tem pensamentos envolvendo essa expectativa pior possível sobre ela mesma, sobre como ela vai encarar as circunstâncias, né? E vocês conseguem perceber o quanto que normalmente tudo isso está associado a uma ideia de que ela mesma é fraca,
vulnerável porque não consegue ter habilidades, competências para lidar com elas. Então, eu estou falando tudo isso para vocês verem que existe ali um padrão. E aí, a nossa missão como terapeuta, como também todos que estão aqui assistindo, né? Quem está perto de uma pessoa que está passando por isso, como familiar, como amigo, como alguém que conhece, é ajudar. Então, nós podemos o quê? Usar ferramentas para ajudar essa pessoa. E essas ferramentas, normalmente, elas envolvem o quê? A própria estratégia de questionar esses pensamentos, de levar a pessoa a pensar outras possibilidades que ela não tem pensado, outras estratégias que ela não tem pensado, que ela ainda não se deu conta, muitas vezes, do quanto ela é capaz, sim, de lidar, o quanto ela consegue, sim, superar, o quanto ela consegue, sim, achar uma saída, nem que seja ali na hora, né? Então, assim, por isso que, mais uma vez, eu quero colocar aqui para vocês que nessa aula a gente traz muito do que é feito dentro da clínica e que, normalmente, a gente ensina a própria pessoa e ensina também os parentes a conseguirem usar dessas mesmas estratégias no dia a dia, dentro de casa, nas conversas, para ajudar, né? Porque tudo isso é para ajudar a pessoa. Então, normalmente, essa dificuldade em lidar com a incerteza, né? Nós vamos ali desmistificando para ela tudo isso, tá? Então, nós paramos ali nas 10 estratégias para lidar com o medo do fracasso, né? Afinal, uma das coisas que mais está associada à preocupação e à ansiedade é essa emoção tão fundamental, ou seja, tão básica, né? O medo. O medo, normalmente, é uma estratégia de defesa. Nós sentimos um medo em situações onde, normalmente, nosso cérebro avisa para a gente: olha, vai acontecer algo. E, normalmente, é algo, né, negativo. Se prepara, se proteja. Ache maneiras de lidar com isso. Então, é uma maneira de se defender. Porém, como essa emoção tão básica, né? Ninguém ensina alguém a ter, como que eu posso explicar? É uma das emoções básicas, né? Junto com a alegria, com o amor. O medo, ele pode muitas vezes se tornar algo que envolve a pessoa, que ela acaba vivendo ali submersa nesse medo, em constante medo, em constantes pensamentos de medo. E aqui, nesse caso, o medo do fracasso, o medo de não ser capaz, o medo de não conseguir, tá? Nós estávamos falando desses pensamentos e dessas estratégias, né, para questionar esse medo, e paramos na estratégia 10, né, nós falamos de todos, falamos de todos. Então, além daqueles passos que nós já falamos até aqui, os 5 passos anteriores, existem mais algumas estratégias aqui que nós podemos adotar. Uma delas é abordar com a pessoa essa emoção que ela sente, tá? Por quê? As pesquisas demonstram que a preocupação é uma forma de evitação emocional. Então, quando as pessoas engajam-se, ou seja, se, se engajam, se comprometem em preocupações, elas estão normalmente ativando o lado pensante do cérebro. E elas não estão permitindo sentir alguma emoção que está ali por trás. Então, é como se ela não tem consciência disso, tá, gente? Mas assim, é como se, ao invés dela sentir, por exemplo, poxa, eu tô com medo, né? E ela ter consciência disso, não. Ela começa o quê? Pensar, pensamentos constantes, pensar pensamentos obsessivos, ou seja, aqueles pensamentos, como nós falamos, que ela começa a pensar e achar que o que ela está pensando já é a própria realidade. Então, ela ativa ali o lado pensante dela. É uma forma ali, vamos dizer assim, de bloquear a emoção e ativar mais as cognições, a razão.
Porém, a preocupação ela é abstrata. Então, quando nós interrompemos essa sequência de pensamentos, e se? E se eu não conseguir? E se eu fracassar? E se não der certo? E se eu me atrasar? E se não gostarem de mim? E se não gostarem da minha apresentação? E se não gostarem disso? E se falarem tal coisa? E se me criticarem? Ela fica nesse monte de pensamento em si, e nós temos que ali ajudá-la a interromper isso. Porque enquanto ela está nesse ciclo vicioso dos pensamentos em si, que é um erro cognitivo, tá? Porque esse tipo de pensamento ele é viciante e ele não tem uma solução. Por quê? Ele está realmente focado num futuro que nem aconteceu, né? E se? Ninguém consegue ter resposta para e se, porque é um futuro distante, é algo que nem aconteceu ainda. Então, nós temos que ajudá-la a bloquear isso para que ela possa ali parar. Poxa, onde que isso vai me levar? O que eu estou ganhando com isso? Estou gastando tanta energia pensando nessas coisas que nem aconteceram ou que podem, por acaso, vir a acontecer. Quais estratégias que eu tenho hoje para lidar com isso? Né? A gente pode levá-la a pensar, como que eu posso lidar com isso agora? Podemos mostrar para ela que essas preocupações muitas vezes não são reais, ou que na hora ela vai conseguir lidar. E se eu for criticada? Poxa, você vai avaliar se essa crítica é verdadeira, tem embasamento, é construtiva, se você realmente precisa se preocupar com isso, ou se essa crítica não for algo que condiz com a realidade, você vai simplesmente ouvir educadamente e vai deixar para lá, né? Então, a gente vai lhe ajudar ela a pensar as estratégias reais que ela tem para lidar com aquilo. Por quê? Normalmente, se a pessoa fica ali presa nesse ciclo do e se, ela vai começar a ter, às vezes, sensações físicas, né? De tensão, suor, taquicardia, insônia, todos aqueles sintomas físicos que nós falamos da ansiedade, né? Ela pode vir a ter, né? Não é uma regra, mas ela pode vir a ter porque ela não consegue achar uma solução. E o corpo vai começar, muitas vezes, a responder a toda essa ansiedade, a toda essa carga de preocupação. O sétimo passo, então, é nós ajudarmos ela, né, ensinando ela a desligar o senso de urgência. Como nós falamos, normalmente as pessoas têm um senso de que ela precisa urgentemente lidar com as situações. Ela pensa o quê? Isso é uma emergência, tudo na minha vida é uma emergência, eu tenho que lidar rápido com isso. Então, ela mesmo pensa que ela não vai ter tempo nem para avaliar a situação, ela vai ter que lidar rapidamente. Então, nós vamos ali ajudá-la a desligar esse senso, a se distanciar do seu medo do futuro e a viver e apreciar o momento presente. Como no exemplo que eu dei, né? Aquele tipo de pensamento onde ela coloca em situações que nem tem evidência. Nossa, eu não vou conseguir porque pode acontecer de eu me atrasar, pode acontecer. Então, ela fica colocando questões lá do futuro. A gente precisa o quê? Trazer ela. Vem cá, vem para hoje, para agora. Se distancia desse futuro, né? E vamos apreciar aqui, o momento presente. Então, as estratégias para ajudar essas pessoas que se preocupam excessivamente pode ser, por exemplo, levá-la a imaginar que ela está entrando numa máquina do tempo. Então, nessa máquina do tempo, ela vai se perguntar: como eu me sentirei um mês após o evento ter ocorrido? Se é que ele realmente ocorrerá, né? Se ele vier a acontecer, se ele vier a ocorrer, aquilo que eu estou me preocupando, como que eu me sentirei um mês depois? Por que que dá esse exemplo, pessoal? Porque normalmente a pessoa para pensar assim: caramba, um mês depois? Um mês depois eu já resolvi, eu já superei, um mês depois já aconteceu tanta coisa depois disso que eu nem sei como que eu vou estar. Talvez eu já estou em outra situação. Se eu estou me preocupando com relacionamento, talvez eu nem estou no relacionamento mais. Ou, se eu estou me preocupando com o desempenho na prova, a prova já passou, a nota já saiu, já estou no outro semestre.
se ela está se preocupando com uma reunião, a reunião já aconteceu, já tive um resultado, já tive uma resposta, já conversei com o gerente, já pude ali rever os fatos, me explicar. Ou seja, aconteceu tanta coisa que normalmente a pessoa vai falar, poxa, será que vale a pena eu sofrer tanto por antecipação? Uma coisa que depois eu nem vou sofrer mais? Ou já vou ter sofrido e já vou ter resolvido, né? Já vou ter sofrido o suficiente. Cada um vai ter sua própria resposta, tá, pessoal? Não tem uma regra, como eu falei. Mas eu estou dando aqui alguns exemplos para vocês irem pensando. Ou a gente pode perguntar para ela, né? Como tem lidado com problemas que de fato existem? Então, normalmente, como eu falei, as preocupações excessivas, elas não estão relacionadas a problemas do agora, elas estão relacionadas a problemas futuros. Alguma coisa que ela vai lidar amanhã, semana que vem, mês que vem, mas como ela é muito ansiosa, ela acaba antecipando tudo isso, né? Então, a gente vai levar ela a pensar nos problemas que ela está enfrentando hoje, ou que ela enfrentou ontem, né? Como que ela tem lidado? Mais uma vez, quando ela pensar nisso, a gente está querendo ali levá-la a ver que ela muitas vezes está conseguindo lidar. Ela mesma está subestimando a capacidade dela de enfrentar o problema e de lidar. E nós vamos fazer o favor de refrescar a memória dela. Poxa, tal coisa aconteceu e você conseguiu. Hoje você está passando por tal situação e você está morrendo? Não, você está conseguindo superar, você está conseguindo conviver. Será que você é tão frágil assim que não consegue? Ou será que realmente é uma coisa que não tem solução, né? Não tem resolução? Ou nós podemos perguntá-la, sobre o que você se preocupou no ano passado? Né? Por quê? Normalmente, quando se pergunta isso, as pessoas ficam ali pensando, pensando, e elas chegam à seguinte solução: não sei. Não sei o que eu me preocupei mês passado, piorou ano passado, olha, não me lembro, não. Aí nós vamos pensar, poxa, então, provavelmente aquilo que você está morrendo de se preocupar hoje, mês que vem, semestre que vem, ano que vem, você não vai estar nem lembrando disso. Então, você está sofrendo, está gastando tanta energia hoje, sem sair do lugar, achando que se preocupar vai ser a solução, e não é, com algo que provavelmente você nem se lembrará, assim como não está conseguindo se lembrar, não se lembrará dessas questões no ano que vem. Então, será que a estratégia de se preocupar é tão efetiva assim? Ou nós podemos ir atrás de outras, né? Será que é tão urgente assim também se preocupar com algo do futuro? Então, a maioria das preocupações nunca se tornam realidade. E é por esse fato que as pessoas não conseguem se recordar, né? Normalmente elas dizem, poxa, eu não consigo recordar sobre o que me preocupei ano passado. E isso nos revela que aquilo que elas se preocupam no momento é algo que logo esquecerão. E o quanto antes elas tiverem essa consciência, melhor, né? Então, agora, nós vamos para um diagrama de conceituação cognitiva. Sara, o que é isso, né? Normalmente, nos casos de atendimento na terapia cognitivo-comportamental, nós fazemos essa conceituação cognitiva, que é uma formulação do caso, é onde nós colocamos as informações mais importantes daquele caso, para conseguirmos não só nós mesmos, como terapeutas, nos organizar, entender e olhar com um olhar mais complexo, mais amplo, e depois tentar focalizar esse olhar em pontos mais importantes, nas metas mais importantes, nos pontos que precisam ser tratados com mais urgência, como também para a gente conseguir, junto com o cliente, rever algumas coisas que eles nos contam, questionar, validar e também avaliar futuramente se aquela intervenção foi efetiva, quais foram os pontos que ficaram a desejar, poder ali trazer junto com o cliente à tona aquele conteúdo que ele está falando e organizar isso, né? Estou resumindo aqui para você. Mas a conceituação aqui eu quero trazer de um caso fictício, tá, pessoal?
Então, vamos colocar aqui que a pessoa tem como principais experiências da infância e do desenvolvimento dela situações onde houveram uma falta de autonomia, né, de confiança, de carinho, de empatia, de diálogo saudável com os pais, né, onde, por exemplo, houve ali talvez uma superproteção e por isso houve falta de autonomia, porque por ser muito superprotegida, não, essa pessoa não teve a oportunidade de experimentar ela mesma enfrentar situações e assim ir descobrindo a capacidade dela mesma de enfrentar situações. Então, estou colocando aqui, supondo, né, que isso gerou uma falta de autonomia, onde ela sempre recorre ao outro ou fica nesse ciclo vicioso da preocupação. E também podem ser situações da infância de comparações com os irmãos mais velhos feitos pelos pais. Então, isso pode gerar nela crenças baseadas na ideia de desvalor, né? Não sou inadequado, ou sou inadequado, ineficiente, ou sou incompetente, sou dependente, não consigo me proteger. Nós vamos passar bem rápido por isso aqui, tá, gente? Que é muito profundo, não dá nem para entrar em muitos detalhes. Mas, assim, pensamentos mais ou menos parecidos com esses podem vir a surgir. E aí, quais são as posições que normalmente a pessoa tem com relação a isso? Para lidar com a situação, ela normalmente coloca regras, né? Se eu me preocupar, então não serei julgado como inadequado. Ou seja, é melhor eu me preocupar, porque daí eu vou estar mais preparado e não vou ser julgado como inadequado. Ou se eu errar, eu não vou suportar, então eu não posso me permitir errar. Se eu for surpreendida, então eu não poderei me dar mal, então eu poderei me dar mal, então eu não posso ser surpreendida. Ela mesma coloca essas regras, tá? Essas condições. Em contraparte negativa, ela pode pensar: se eu não prever as mudanças, então eu vou falhar. Se eu não evitar o desconhecido, então serei julgado como inadequado. Se eu não me antecipar às mudanças, então eu falharei. Se eu não me preocupar, estarei despreparado. Se eu não me preocupar, não consigo ler aqui o que eu coloquei no final. Se eu não me preocupar, então fracassarei. Então, as estratégias que ela pode ter são estratégias de evitar, por exemplo, situações desconhecidas, embaraçosas, que exijam algo dela, ou evitar contato com pessoas desconhecidas. Muitas vezes será inflexível às mudanças, a um alto nível de culpa, de fuga, de esquiva. Pode também desenvolver um pouco de isolamento social, de desistência de projetos, de sonhos. Tudo isso podem ser, e outros, né, comportamentos que ela tem para, na verdade, tentar, de alguma forma, lidar com aquelas crenças, daqueles pensamentos que nós falamos aqui antes. É a estratégia que ela acha para si. Claro que aqui, no caso, são estratégias extremamente danosas, que está não ajudando, mas gerando mais sofrimento, mais frustração e mais fortalecimento dessas crenças de fracasso, de incompetência, de fragilidade. Então, nós podemos resumir aqui essa tríade cognitiva. A pessoa pode pensar sobre si mesma: sou inadequado, sou um fracasso. Ou ela pode ter também pensamentos sobre os outros. Ah, as pessoas são melhores do que eu, né? Ela pode pensar: ah, o futuro ele é incerto, é inalcançável, ou é insuportável. Ah, gente, vou passar um pouquinho rápido aqui, tá? Isso aqui é um registro de pensamentos disfuncionais e de pensamentos automáticos. Ele normalmente envolve situações que a pessoa passa, o que que ela pensa na hora, qual o significado que ela mesma dá para aquele pensamento, a emoção e o comportamento que ela tem após tudo isso, na hora da situação real, tá? Não é algo que a gente faz baseado no que pode acontecer, é o que já aconteceu. E ela vai registrando e traz para a terapia e a gente lida com isso ali. Mas eu tenho que correr aqui, porque senão não vai dar tempo.
as técnicas, né, de lidar com isso. Muitas delas nós já falamos um pouquinho na aula passada. A gente vai levar lá a pessoa a aprender a identificar e modificar os pensamentos automáticos, tá? Que comprovam ansiedade e preocupação por meio de um questionamento socrático, que é aquela questão de questionar os próprios pensamentos de uma maneira que leve ela a perceber o que está por trás desses pensamentos, qual o significado deles e como atingir uma resposta mais saudável para eles. A outra questão é perguntar para a pessoa o que estava passando na cabeça dela naquele momento, que é aquele registro que eu falei dos pensamentos disfuncionais. É onde a gente vai levá-la a perceber quais são os pensamentos disfuncionais, quais são as consequências deles e já achar soluções para eles, para modificá-los. Também nós vamos levá-la a aprender a controlar sintomas físicos da ansiedade através de técnicas de relaxamento e exercícios respiratórios, tá? Uma dessas técnicas é a respiração diafragmática. Nós vamos ensiná-la a fazer uma respiração onde ela consiga ali encontrar mais calma, um alívio daquela tensão e onde ela consiga também parar, se acalmar para depois pensar, tá? Essa do relaxamento aqui, depois eu faço com vocês no final da última aula, se der tempo, a gente já faz uma dinâmica, né? Ops. Relaxamento também básico via imagens mentais, a gente leva ela a imaginar algumas situações que geram relaxamento profundo, tá? Depois eu faço isso aqui com vocês também. Treinamento de habilidades sociais, no caso de pessoas que evitam ambientes sociais, a gente vai com ela treinar. Como que ela pode se comportar nesses locais? Ah, Sara, mas eu não vou, porque isso que pode acontecer, e aí, eu vou me frustrar, não vou saber como lidar. Não, vamos treinar aqui agora? O que que ela imaginou que pode acontecer? Vamos fingir que aconteceu. E agora, o que que você vai falar? Fala para mim, como se eu fosse a pessoa. Ela vai treinar ali na hora. Ah, o que que você pode fazer? Vamos treinar. A gente vai ajudar ela realmente a treinar comportamentos, atitudes ou habilidades, né, sociais. Aquilo que ela pode fazer no momento. O ensaio comportamental envolve isso também. E aí nós vamos, muitas vezes, aqui vai explicar como que é o treino de habilidades sociais, tá? Vou passar um pouquinho mais rápido. As sessões envolvem psicoeducação, reestruturação cognitiva, ensaio comportamental, modelação, retroalimentação, reforço, tarefas de casa, manejo da ansiedade e técnicas de relaxamento. Tudo isso aqui é muito profundo, muito conteúdo, gente. Pronto, nós chegamos na fobia social. Aí, o que eu quero ver com vocês? Falta a fobia social e o transtorno de estresse pós-traumático, né? Como a fobia social é um pouquinho mais curta e o transtorno de estresse pós-traumático, vocês que me dizem o que que vocês acham. A gente, hoje, tenta já entrar no transtorno de fobia social ou a gente deixa ele para a semana que vem e aí eu corro um pouquinho mais para falar dos últimos dois? Vocês que me dizem o que vocês acham melhor. Pessoal? Falei para vocês não fazerem que nem é na faculdade, hein? Olha o golpe. Exatamente. Deixa só o videozinho fechado e vai passear. E aí, o que vocês acham? Porque, assim, se vocês acharem que eu estou aqui para seguir vocês, né? Eu não tenho nenhum outro compromisso marcado. Se vocês disserem, vamos seguir para o próximo, a gente já faz o próximo. Se vocês disserem, vamos deixar para semana que vem, vamos deixar, vocês que sabem. O que vocês acham? Francisco, Eduardo, Sara, William, Fátima, Eva, Jason. Tá tranquilo aí o tempo de vocês? Mais uma meia hora? O que
vocês acham? Quem fala primeiro? Jason, bom, 3 falaram para seguir, hein? Se não for demorado, eu acho que mais uma meia hora. Eu vou correr com ele, eu vou tentar ser mais rápido que nesse, porque a fobia social envolve muita coisa que a gente já falou dos pensamentos aqui, de que não vou conseguir lidar, então vou só Beleza, passar. então segue aí, fobia social, mais uma meia horinha de aula. Então tá. Então, pessoal, fobia social continua sendo um transtorno dentro dos transtornos de ansiedade, tá? Mas ele é muito mais relacionado ao desempenho social da pessoa em ambientes públicos. Então, ele se refere à ideia de que a pessoa tem, que ela será muitas vezes humilhada, ridicularizada, tá? Situações onde ela sente o medo de passar por isso, onde ela vai ser vista como inadequada, onde ela pode ter ali tremores, suor, desatenção. Pessoal, tem alguém aí com o microfone aberto? Deixa eu ver. Sem ser eu, mais uma pessoa. Então, daí, ela muitas vezes se vê dessa maneira. E por isso ela tem medo de interagir com mais pessoas, porque ela pensa que ela pode estar ali vulnerável a passar por essas situações, tá? Então, muitas vezes ela tem dificuldade para coisas básicas, como manter uma conversa com alguém que ela não tem intimidade ou que é desconhecido, encontrar pessoas que não são familiares, ser observada, por exemplo, eu estou comendo no pátio da escola ou no pátio do shopping, na área de alimentação, nossa, alguém pode ver e achar que eu estou comendo de uma forma estranha. Ela pode achar que está sendo observada em qualquer ambiente público, tá? Mas normalmente essas pessoas, dependendo do nível de fobia, ela não vai generalizar para todos os ambientes públicos, ela pode ter uns ambientes que ela mais se preocupa, tá? Isso pode acontecer, de ser mais alguns e outros podem colocar para todos, né? Quando já está no nível muito crônico. Então, ela pode dizer que o desempenho dela ali pode ser ruim, ela pode ser avaliada de uma forma ruim. Então, ela pode ter ali o temor de demonstrar sentimentos também de ansiedade, onde ela acha que ela, por ficar ansiosa, vai começar a tremer, vai começar a suar, vai ficar ofegante, as pessoas vão ver, e por isso ela vai ser constrangida. Eu vou passar rapidinho, isso aqui são os sintomas que ela pode ter, que o DSM mostra como opções, tá, para o diagnóstico. Então, a pessoa pode apresentar somente alguns desses, não precisa ser todos. Por exemplo, ela pode ter o medo, ansiedade ou esquiva persistente, que dure mais de 6 meses. A esquiva é aquilo que a gente falou, ela vai evitar os ambientes, tá? E ela pode ter um sofrimento significativo, um prejuízo no funcionamento normal, profissional, social e outras áreas. Então, ela deixa de ir para o trabalho, ela deixa de apresentar trabalhos na escola, na faculdade, ela reprova sempre, ela deixa de ir em festas que ela gostaria de estar, ela deixa de ir na casa de outras pessoas que ela gostaria de ir, que depois ela fica mal. Então, assim, pode ser várias situações que estão ali gerando sofrimento e que ela já está tendo prejuízos, tá? Dentro dos sintomas, pode-se encontrar aumento da frequência cardíaca, sudorese, tremores, falta de ar, estômago embrulhado e intensa preocupação sobre as pessoas, no sentido do que elas vão pensar e como elas vão ver e julgar. Então, isso pode começar no início da infância, tá? Por experiências de bullying, de experiências de ser exposta, de ser humilhada, também pode ter a ver com situações onde a pessoa viveu uma experiência de possível abandono, mas isso tudo pode ser, né? Pode acontecer associado com outras situações estressantes, então por isso teve um peso maior, tá? E esse início na vida adulta é muito raro, tá? É mais provável disso acontecer
em situações onde a pessoa era mais vulnerável, né? Igual a gente falou que na infância, mas pode também acontecer quando adulto. Quando, por exemplo, ela passa por mudanças muito fortes nos papéis da vida social. Então, quando a pessoa se casa, quando ela entra em uma classe social diferente, como ela recebe uma promoção de um trabalho e lida com pessoas totalmente diferentes do que ela estava acostumada, então ela pode desenvolver. E ela pode ter sintomas de ansiedade que, depois de um longo prazo, passam a diminuir até mesmo acabar, se extinguir. Só que se ela passar por essas mudanças muito grandes, pode vir a retornar esses sintomas, tá? Então, por exemplo, a pessoa era criança e adolescente e ela tinha muitos sintomas de ansiedade social, de fobia social. Só que ela foi, tratou, de alguma maneira ela conseguiu lidar e aqueles sintomas sumiram. Foi diminuindo gradativamente até sumir. Aí, depois, quando ela, na vida adulta, passa por situações onde ela se encontra vulnerável, né? Por exemplo, passa por um divórcio, ou tem uma mudança muito drástica na vida social, muda de país, por exemplo, né? Tem que lidar com uma nova cultura, uma nova língua. Aí ela pode vir a ter novamente muito forte aqueles sintomas, tá? Então, ela pode ter pensamentos do tipo, eu nunca iria conseguir, eu quero sair correndo, eu tenho vontade de gritar, todo mundo vai rir de mim, as pessoas não me entendem. Parece que eu estou fazendo tipo, mas não estou, nunca serei capaz. Então, ela pode ter pensamentos como sou incompetente, sou um fracasso, não sou igual aos outros, nunca serei boa o suficiente. Então, tudo isso envolve o quê? Uma visão que ela é vulnerável e que o futuro é incerto e que o mundo é perigoso. E aí ela pode ter também suposições, né? Por exemplo, já que eu sou incompetente e fracassada, eu não vou mais tentar. Por quê? Eu não vou conseguir. Então, ela começa a se limitar a fazer só o que ela sente capaz. O que ela não sente, ela nem tenta. Então, se ela acha que ela não vai conseguir lidar com aquela situação naquele local, ela nem vai naquele local, né? Já que não se importam comigo, vou me isolar e vou ficar no meu quarto. Ou já que minha mãe não olha para mim, vou buscar esse olhar nos outros relacionamentos. Aí ela se afunda em relacionamentos de risco, né? Já que não sou boa o suficiente, não vou mais procurar emprego. Daí simplesmente ela para de procurar. Ninguém liga para mim porque sou diferente, ninguém me ama porque eu nunca seria suficiente, ninguém se importa comigo porque sou um fracasso. Pode ter todos esses pensamentos, vários deles. Então, ela pode usar estratégias como isolamento, tá? Por não conseguir confiar em ninguém. Ela pode também ter, às vezes, crises quando contestada ou exposta a situações que geram desconforto. Por conta disso, não procura emprego, desistiu do curso que fazia. Então, para evitar o desconforto, para evitar uma crise de ansiedade que ela pode já ter passado, aí ela evita. Mas a evitação aumenta a ansiedade, aumenta o medo, aumenta os pensamentos errados, distorcidos, né, catastróficos, e gera mais sofrimento mental. Então, na estratégia, na terapia, a gente não vai estimular a isso, a gente vai estimular ela a criar autoconfiança, criar uma capacidade interna e depois encarar essas realidades externas, né? Mas aqui nós podemos ver que existe um ciclo vicioso, tá? Ó, antes da situação social, ela tinha pensamentos do tipo, vou passar vergonha. Daí ela tinha os sintomas físicos, batimento cardíaco acelerado, boca seca, e ela evitava situações sociais, porque ela pensava, não vou conseguir. Aí ela desenvolveu crenças negativas reforçadoras, que são geradas durante a situação, tá? Porque normalmente nessa situação, quando ela não tem um tratamento e um apoio, um suporte para ajudar ela a lidar, ela pode o quê? Comprovar a sua crença. Realmente ela passou por uma situação difícil, ela não conseguiu encarar, teve que sair, fugir, né? Evitar a situação, ir embora e não conseguiu lidar. Então, aquela crença foi reforçada. Aí ela pode, depois do evento social, pensar, tá vendo? Eu pareço idiota. Eu só falo bobagem. Tá vendo? Eu não vou conseguir mesmo. E aí ela reforça as crenças negativas de novo, gera mais raiz aquela crença negativa, e aí volta a situação, lá do começo. Então, as técnicas de tratamento podem envolver exposição, tá?
por imaginação, não que a gente vai colocar ela logo de cara numa situação social que ela evitava. Ela pode começar imaginando a situação, como que ela encararia aquela situação, tal. Regulação emocional, a gente pode levá-la a validar suas próprias emoções, reconhecer o seu medo, reconhecer as ansiedades, reconhecer tudo isso e aceitar. Poxa, eu tenho isso. Porém, agora, como nós vamos lidar? Nós não vamos negar, eu não sinto isso, não posso sentir isso. Não, eu sinto. Mas agora, como que eu posso conviver com isso? E aí tem vários recursos. Esse aqui é um exemplo que era bom mostrar um vídeo para vocês, mas fica para outro dia. Pode ser na última também. E aí as técnicas podem envolver aquilo que eu falei, reestruturação cognitiva, exposição, relaxamento, treino de habilidades sociais. Além disso, nós podemos ajudá-la a desenvolver habilidades básicas na TCC, né, como os métodos de prevenção à recaída, que inclui identificação dos fatores desencadeadores, tá? Que fazem ela piorar os sintomas ali, tem uma piora. Depois, desenvolvimento de planos específicos para prevenir a recaída. Depois, o ensaio desses planos. Depois, o uso de cartões de enfrentamento e outros acessórios para reforçar o aprendizado, tá? Porque tudo isso é um processo de aprendizagem que a gente faz na terapia, faz nos atendimentos, e implementação de estratégia de adesão. Pronto, conseguimos dar uma corridinha. Ai, Deus, muita coisa, né? Mas, ó, pessoal, nós conseguimos pelo menos falar aí de todos, né, sobre o transtorno de preocupação excessiva, nós vimos todos os slides, e fobia social. Aí, nós vamos ver no próximo estresse pós-traumático. Fica só ele, vai ser bom que vai ficar só um. Vamos ter mais tempo, né? Rafa, você quer dizer algo? Crescer, né? Falei que eu não vou falar muito hoje. Mas é isso aí, gente. Vai ficar gravada a nossa aula, tá? Vai estar disponível. Daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube. Eu mando o link no grupo. Se você souber de alguém que queira, né? Pode encaminhar, pode mandar o convite do grupo para a pessoa participar com a gente, né? Online também. E na próxima sexta-feira a gente continua, né? Faz a conclusão dessa maratona aí sobre transtornos emocionais, tá bom? Eu mando para vocês o horário, creio que vai ser um pouquinho mais cedo ainda, tá bom? Rafa, eu queria deixar aqui disponível para o pessoal essa questão de você pensar em alguém que você conhece que tem esses tipos de pensamento, esses sintomas, para a pessoa assistir a aula. Você pode depois passar o link, né? Isso. Não precisa, né? Olha que você está sofrendo com isso, tá? Não. De uma forma, né, discreta, você pode passar, indicar, vamos aprender, né? Compartilhar conhecimento. E aí, às vezes, só o fato da pessoa identificar o pensamento, fazer isso que a gente está mostrando aqui das técnicas, ela mesma pode já encontrar um alívio, sabe? Se ela aplicar certinho. Então, eu indico isso, que você, se você identifica alguém que pode assistir essa aula e ter uma melhora, compartilha, né? Porque, igual nós falamos aqui, são conteúdos que às vezes a gente não vê muito por aí, mas que é tão essencial, né? Sim, exatamente. E essa é a proposta mesmo, gente, que a gente possa compartilhar, multiplicar o conhecimento, informação, né? A palavra até fala, perecemos porque nos falta conhecimento, né? Então, a Sara está aí dedicando, né, o tempo dela. Esse tempo aqui, ó, dava para ela ter tempo de 2 pacientes, gente. Né? Então, estou dedicando aqui, abençoando as nossas vidas com esse tema, com essa informação. Calma, passou galo aqui. Então, vamos compartilhar com outras pessoas e vamos estar aqui segunda-feira que vem para a gente fechar, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada, Sara, Deus te abençoe, minha amiga, muito obrigada mesmo, de coração. Eu agradeço. E abençoar, agradecemos, né? Todo mundo que está conosco nessa noite. Obrigada, boa noite e até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Amém, amém.